do mundo, ó, você vê aí que são 10 curvas para a esquerda, 5 curvas para a direita. Você vê o traçado do Autódromo de Interlagos, um traçado fantástico, sempre realmente é sinônimo de muita emoção para você, de boas disputas. E quem já andou bastante pelo Autódromo de Interlagos, chegou a ser até administrador do Autódromo de Interlagos, quem também já disputou várias vezes as 1000 milhas do Brasil, quem já acelerou diversos tipos de carros nesse circuito, é o nosso especialista Edgar Melo Filho. O que a gente pode esperar e como é que você vê a volta das 1000 milhas do Brasil? E eu queria até que você colocasse o seu sentimento, porque você já acelerou nessa prova e já conseguiu bons resultados. Boa noite, Edgar. Boa noite, Theo. Um grande abraço a você, um grande abraço ao amigo assinante, Gustavo Berton, nosso repórter velocíssimo. Bom, é claro que o batimento acelera, né? A emoção vai tomando conta. Essa prova ela é muito significativa para mim, Theo, pelo seguinte: quando eu senti que a minha paixão era isso, exatamente isso, em 1956, aos 12 anos de idade. Eu até tinha ido antes, mas muito pequeno, não tinha muita noção, mas já com 12 anos de idade, você já realiza melhor as coisas na sua vida. E eu fui assistir a vitória dos gaúchos Catarino Andreatta e Breno Fornari. Seu Catarino, que depois acabou virando uma grande lenda para todos nós. Essa prova marcou imensamente na minha vida, porque eu sempre que tive oportunidade não perdi uma, e depois jurei para mim mesmo lá que um dia voltarei em outras condições, porque eu queria guiar um carro, eu queria andar naquela pista, eu tinha muita vontade de ser piloto, era o que eu tudo entendia como uma razão de vida para mim. E a vida deu voltas, a vida passou por caminhos diferentes, mas eu cheguei na minha casa. E hoje realmente Interlagos sempre foi o meu quintal, o quintal da minha vida, o lugar onde eu mais frequentei, onde eu fazia de tudo, vinha de carona, vinha escondido dentro de ônibus, vinha, enfim, como eu dava sempre um jeito para estar em Interlagos. E mesmo até hoje, Theo, quando eu entro no autódromo e passo pelo túnel, eu revejo todos os amigos daquele tempo, dos anos 1956, 57, 58, quando eu ia assistir com muita ansiedade essas provas. Depois, a partir dos anos 60, 62, 64, quando eu já convivia mais com os pilotos, os mecânicos, os chefes de equipe da época. Então essa prova tem um significado especial para mim. Quer dizer, é um momento de muita emoção, porque você começa a comparar, não tem como você comparar. Você volta no tempo, quer dizer, a sua cabeça ela te permite lembrar de fatos incríveis que você até achava que já tivesse esquecido. Então, o único senão, Theo, é exatamente esse, o de quando fizeram essas modificações no nosso autódromo, não deixaram uma opção. Eu lamentei muito isso, aliás, na minha fase enquanto estava administrador, foi o fato de não se deixar opções para que nós pudéssemos usar a pista antiga, aquela tradicional com a curva 1, com a curva 2, depois a grande reta de 804 metros, a curva 3, na sequência a curva 4, a entrada a caminho da ferradura, a perninha da ferradura, aquela curva esquerda acentuada da ferradura, para começar a descer a caminho da curva do lago, depois subindo o lago, subindo a reta oposta, entrando na curva do Sol. E a curva do Sol sempre teve um significado especial para todos os pilotos, e eu tenho inclusive alguns contemporâneos correndo. É o caso do Ney Faustino, um amigão, corremos muitos anos juntos. Hoje ele está aí com o filho dividindo o carro, porque também não abandonou a paixão. Entre 10 para 6 da manhã e 6h30 você pegava o sol na sua cara, daí o nome original da curva. E depois, terminando na saída do Sol, você descia a caminho do Sargento para depois chegar hoje no Laranjinha, no S Antigo, no Pinheirinho, depois a caminho do Cotovelo, mergulho, junção, curva do Café e começar tudo de novo. É uma pena, porque hoje, por exemplo, todas as categorias teriam duas opções. Você vê, ela poderia fazer a primeira etapa no circuito antigo e a segunda etapa, depois da metade do ano, no circuito novo. Quer dizer, seria mais uma opção. E eu tenho certeza que muitos têm muitas saudades ainda da pista antiga. Mas isso não tira o brilho desta prova, isso não tira a magia dessa prova. 1000 milhas. Eu fico muito feliz, Theo, porque 1000 milhas está de volta. 1000 milhas do Brasil. Essa prova foi
muito significativa para muita gente apaixonada por automobilismo. Eu tenho certeza que tanto você, como todos os nossos amigos que sempre curtiram uma paixão por automobilismo, não consegue ficar sem pensar numas 1000 milhas. Eu fico feliz que ela volte, fico rezando para que ela estabeleça finalmente uma data para ela, para que todos possam se preparar. Eu tenho certeza que realmente é uma prova que irá continuar a sua grandiosidade, irá atingir o seu ápice, porque sempre foi uma prova muito famosa. E todos aqueles, seu Catarino, seu Breno, seu Aristides Bertual, que depois foi recordista, inclusive, da Via Dutra, numa prova que eles fizeram daqui para o Rio, conseguiu um tempo fantástico. Isso nos anos 50, que era muito difícil. Depois, 58, novamente seu Catarino. Seu Catarino cansou de ganhar aqui. Eles vinham para cá. Devido à proximidade deles à Argentina, com a Argentina, eles tinham muita facilidade em buscar equipamentos. Como a Fórmula 1 já tinha estado lá nos anos 50, então eles tinham muito acesso a equipamentos novos. Equipamentos como, por exemplo, o motor V8, equipamentos para motor V8. Então, tudo isso colaborou para que a gente conseguisse essas vitórias. Então, tem muita coisa interessante que a gente pode trocar ideias com vocês para contar para os nossos amigos, Theo. E a gente vai falar durante a prova, você vai ver a largada aqui no Fox Sports, depois você vai ver a chegada. A gente vai ter muito tempo para contar as histórias das 1000 milhas. Você viu agora há pouco 2 carros parecidos já se posicionando no grid de largada. São 2 protótipos Spider. São 2 carros da equipe do Leandro Totti, lá de Londrina. Leandro Totti, piloto já campeão da Fórmula Truck. Os carros 73 e 74 que já se posicionaram. Nós temos os boxes abertos, os carros vão caminhando para o grid de largada. Alguns aproveitam, dão uma volta, depois eles passam pelos boxes, fazem os últimos ajustes, voltam para a pista até os boxes fecharem, para a gente ter a largada da primeira das 373 voltas das 1000 milhas do Brasil. E vamos voltar aos boxes, vamos voltar ao grid. Lá está o repórter Gustavo Berton. Pois é, Theo, eu estou aqui num box que foi a grande atração dessas 1000 milhas aqui de Interlagos. Porque lembra que eu falei que tinha uma novidade? Pois é, tem sim. Eu estou aqui com o Flávio Abrunhosa, que é o dono da equipe. Ele já tinha colocado no Endurance Brasil uma Mercedes que ficou com o vice-campeonato esse ano. Não bastasse isso, ele trouxe agora uma McLaren 0 km, que vai ser o carro madrinha hoje aqui em Interlagos. O carro chegou 0 para dar a primeira volta e vai disputar o Endurance Brasil 2020. Eu quero que você fale primeiro sobre esse carro, que foi a grande atração aqui hoje. Todo mundo que passava por aqui não tinha como não olhar para o carro, e agora ele está lá no grid. A McLaren, depois de muitos anos, teve uma prova que o Nelson Piquet trouxe uma McLaren que fez a prova e foi embora. Então é a primeira McLaren que veio para o Brasil para participar de uma competição. Realmente é um marco. E ela vai ser o carro que vai correr o brasileiro de Endurance. Então é um carro que também está na categoria GT4. 2019 nós andamos com essa MG que nós vamos correr as 1000 milhas. Mas eu comecei a namorar ano passado com eles, não resisti. É mítico, né? Eu falo o seguinte, o que é a McLaren? É um carro de corrida que depois foi feito de rua, diferente de todos os outros. E pela reação das pessoas, dos pilotos, de quem vive automobilismo, uma euforia muito legal. Eu conversei com muita gente aqui que está no automobilismo há muito tempo e fala, Flávio, eu nunca achei que eu fosse ver uma McLaren correndo no Brasil. Então realmente é histórico, sem nenhum exagero, é histórico. Você vê, o Brasil, com a tradição que ele tem de automobilismo em todos esses anos, nunca teve um brasileiro que foi lá em Londres e falou, vem cá, será que eu consigo ter um carro desse no Brasil? É de interesse de vocês? Total. Falei, então vocês acharam um cara certo, eu vou levar. Você já andou no carro, já deu uma volta nele aqui, como é que você sentiu? Hoje nós fizemos um Camera Car para a própria Fox, trabalhamos algumas coisas e serviu para experimentar o carro. Piorou um pouco a minha ansiedade, porque o carro é incrível. Quem tiver oportunidade e puder assistir esse carro correndo, vale a pena, porque é um carro que vai surpreender muita gente.
Legal. Bom, na corrida hoje vai com a Mercedes, né? Que como a gente estava falando aqui, ficou com o vice-campeonato no Endurance Brasil. Com a estratégia de você vai ser o quarto piloto da equipe a entrar hoje na prova, já tem estratégia traçada. Eu senti que muita equipe vai sentir a corrida para fazer estratégia. Você já tem uma estratégia definida do piloto, quando é que entra? Eu fiz o warm-up agora de 30 minutos e eu andei os 30 minutos exatamente para ver consumo e em que tempo o carro vira. Então, assim, o nosso tempo de classificação foi 1:38.8, que para um carro GT4 é muito rápido, mas o ritmo de prova a gente acha que vai ser entre 1:44 e 1:45. A preocupação aqui é consumo. Então nós vamos fazer esses 4 stints e vamos ter um pouco mais de 1/3 da corrida e nós vamos entender como é que estão os nossos adversários na categoria e até na geral. A gente sabe que tem um protótipo muito mais rápido que o nosso carro, mas nós estamos confiando na MG. Eu acho que é um carro forte, que resiste. Nós vamos poupar freio, pneu e vamos esperar um pouquinho. São 11 horas, é muito tempo, né? Mas eu não sei quem vai ser o quinto piloto. Óbvio, vai ser um dos 4, mas não temos ideia de quem é o quinto piloto e não é mistério. Vamos ver como é que vai estar a prova. A ideia é marcar a Ginetta, que vai correr também? A Ginetta é o grande adversário nosso, inclusive ela foi campeã ano passado. O nosso carro teve muitos problemas, é um carro que foi desenvolvido ano passado, mas eu acho que a história nessa prova vai ser um pouco diferente. Legal, obrigado, Flávio. Prazer falar contigo. Tá aí, Theo, Flávio, dono da equipe. E os carros cada vez mais indo para a pista. A gente vai dar um passeio aqui para trazer também mais novidades e mais interação aqui ao longo dessa pré-largada e alguns carros já no pit lá também, Theo. Nós estamos observando aí já o início da formação do grid de largada. Daqui a pouquinho todos os carros estarão no grid de largada. A gente tem o carro número 20, que é exatamente a Mercedes AMG do Flávio Abrunhosa, do Leandro Ferrari, do Marcelo Brisac e do Renato Braga. É um carro que muita gente coloca como favorito à vitória, só que quem vai largar na pole position é o carro que foi o mais rápido também no warm-up, o Flávio falou agora há pouco, MRX Tubarão, do Mauro Kern, do Paulo Souza e do Thiel Andrade. Agora há pouco a gente viu o Flávio falando sobre qual que vai ser a estratégia. Edgar, a gente deve ter aí no mínimo 7 paradas, mas eu acredito que a gente vai ter aí um carro terminando na primeira, na segunda colocações, entre 8 e 9 paradas. O piloto pode andar no máximo 3 horas e meia e precisa ter um descanso mínimo de 1 hora e meia. E você viu o Flávio falando, olha, eu andei no warm-up, eles ficaram com o terceiro melhor tempo, andei no warm-up pensando aí no consumo. Há uma preocupação com relação ao consumo de combustível, mas principalmente com o consumo de pneus, Edgar. Então, na realidade, toda prova longa exige realmente alguns cuidados. Embora você hoje, com toda essa eletrônica, essa tecnologia embarcada, você ainda precisa calcular alguns itens que acabam fazendo a diferença, porque você sempre deve jogar, partindo do princípio dos números que você passou agora, entre 8 e 9 paradas, se você puder fazer uma menos, se os outros fizerem uma a mais, você já está levando uma vantagem nisso. Então, jogando com o consumo de pneus, jogando eventualmente com uma pastilha que hoje você pode contar com uma pastilha muito mais dura, que tem uma longevidade muito maior do que uma pastilha comum, uma pastilha mais barulhenta, aquela que apita, porque essa tem muito ferro, compensação ela para mais, mas ela gasta muito mais rápido, então você sempre apela e parte para uma pastilha de composto mais duro, porque ela tem também uma durabilidade maior. Você tem sempre que se preocupar com esses elementos, porque eles são fundamentais, e deixar um pouquinho, que é muito importante no caso de 4 pilotos, deixar um pouquinho o ego de lado. É muito importante você se conscientizar, os 4 ou os 3, né? Ou por isso que antigamente nós sempre andávamos em 2, que é mais fácil, 2 para administrar a maneira de levar um carro numa prova longa. Então isso são itens muito importantes. Ele lembrou muito bem, você vê que ele partiu exclusivamente para fazer uma avaliação desses itens, porque baseado nessas respostas é que a equipe vai preparar todo o cronograma e toda a estratégia da corrida, Theo. A gente viu ali o protótipo Astra número 63, do Ricardo Rodrigues, do Marcos Cossoli e do Walter Barraras,
Esse carro foi o último carro a ser inscrito nessas 1000 milhas do Brasil. Então ele treinou muito pouco, por isso mesmo, ó, um dos últimos a entrar no grid de largada. É um chassi Stock Car, um motor V8, um motor 6.2 litros e 400 cavalos de potência. Aquele carro ali, ó, amarelo, número 63, um protótipo Astra, Edgar. Eu falei aqui, eu só ouvi você no fundo. Oh! Que beleza, V8, 400 burrinho. Isso me lembra quando os motores V8 Corvette começaram a chegar no Brasil nos anos 50, equipando as carreteiras, que eram realmente carros muito difíceis pelos recursos que não existiam suspensões adaptadas para isso. Então você enfiava um motor com 400 cavalos, isso o seu Camilo Cristófalo era um exímio em todos esses detalhes, ele era uma pessoa fantástica, o Caetaninho Damiani com a sua carreteira, enfim, punho naqueles carros 1938, 1934, 1930, esses motores de 400 cavalos. Agora você imagina o Deus nos acuda que era para guiar esse carro, mas eles conseguiam, com muita maestria, com muita habilidade, eles conseguiam, e realmente os carros na reta eram um foguete. Para fazer curva, bem, isso era uma outra história. E o caso desse que você acabou de citar, realmente, até por ele, o que conforta os pilotos, eu tenho certeza que, bem, vamos largar em último, mas temos 11 horas pela frente, né, Theo? É verdade, daqui a pouquinho vamos à execução do hino nacional brasileiro, daqui a pouquinho vamos para a volta de apresentação. Na volta de apresentação, a McLaren 570S GTS 3.8 litros vai disputar uma Endurance Brasil com 480 cavalos, mas essa McLaren de rua pode chegar a 570 cavalos de potência. É porque dentro do regulamento você tira um pouquinho da cavalaria. E tem aquela vantagem, né? Até hoje você faz isso com um chip. Você para o carro, tira um chipzinho, põe outro, pronto. Já colocou mais 150, 200 cavalos ou já tirou 100 ou 150 cavalos, só na troca do chip. O Ricardo Batista conversa com a gente, utilizando a hashtag 1000 milhas do Brasil Fox Sports. E um abraço para você, um abraço também para o Rodrigo Adriano, um abraço para o Antônio Campos, um abraço para o Carlos Costa, os amigos da velocidade que já vão curtindo a velocidade das 1000 milhas do Brasil aqui no Fox Sports. Estamos aí nos minutos que antecedem a largada. Cada volta no circuito de Interlagos, como eu disse, tem 4.309 metros, 1000 milhas, 1.609 quilômetros, mas teremos 373 voltas, vamos chegar aí a 1.607 quilômetros, 257 metros. Nós teremos cerca de 11 horas de corrida. A largada à meia-noite, então a chegada vai acontecer entre 10h30 e 11 horas da manhã. Essa é a previsão. Nós estamos vivendo a 37ª prova 1000 milhas do Brasil. Como disse o Edgar Melo Filho, começou em 1956, essa corrida criada pelo Wilson Fittipaldi, o Barão, o pai do Emerson Fittipaldi, o pai do Wilson Fittipaldi, o avô do Christian Fittipaldi, pelo Eloy Gogliano, que era um piloto de motos. Essa dupla aí acabou criando as 1000 milhas. Vamos agora para o hino nacional brasileiro. Hotel.
Aí está a execução do hino nacional brasileiro. Já já vamos para a largada, mas agora vamos voltar com o repórter Gustavo Berton. Pois é, Theo, eu estou aqui com o Mauro Kerr, né, que é justamente esse MRX Tubarão que vai largar na pole. Você não vai ser o primeiro a começar. E a pergunta é, o carro é rápido, a gente sabe disso. Aguenta? Como é que está a estratégia para chegar até o final? Bom, a estratégia é ter uma corrida consistente, a gente tem um ritmo bom do início ao fim. Não pode ser nem muito lento, nem forte demais. A gente tem concorrentes fortes aqui na corrida. Vamos trocar de piloto a cada abastecimento e observar o que é a estratégia dos outros também. Mas eu acho que a gente está otimista, temos aí uma boa chance aí de ter um bom resultado. Bom, é começar acelerando no início, ou ir segurando, deixar para acelerar mais no final? É isso aí, na verdade é o ritmo, é uma prova em que não é de velocidade pura, é uma prova de resistência. Então o ritmo ele tem que ser muito bom, não pode ser exagerado, a gente tem que cuidar do equipamento, mas não pode ser muito lento também, que a gente se desconcentra. Então é importante sempre ter uma consistência, um ritmo bom, os 3 pilotos andando mais ou menos no mesmo ritmo. Isso tende a dar uma probabilidade boa de sucesso no fim da corrida. Guiar à noite aqui em Interlagos, colocar iluminação na pista, principalmente nas curvas, alguns LEDs colocados nos carros. Como é que está essa questão? Estão se sentindo bem, seguros? Eu pude treinar ontem um pouco à noite, a iluminação está boa, está bem melhor do que no ano passado, na prova do Endurance que nós tivemos aqui. Tá bem bom. Tá bom. Mauro Kerr vai ser o segundo aqui a entrar no MRX Tubarão, vai largar na pole. A gente está aqui no grid, daqui a pouquinho a largada até o José. O MRX Tubarão que larga na pole position, você está vendo ali, ó, Mauro Kerr, Paulo Souza e o Thiel Andrade. Depois, na segunda colocação, a gente tem uma Mercedes AMG com o Flávio Abrunhosa, o Marcelo Brisac, o Leandro Ferrari e o Renato Braga. Uma Gineta G55 é o terceiro no grid de largada, com Ezio Vicchiesi, o Renan Guerra e o Stuart Tuvey. Na quarta colocação, a gente tem um Cobal, um protótipo, com o Ney Faustini, com o Marcos Felipe e o Ney Sá Faustini, que é filho do Ney Faustini. Na quinta colocação, um Vectra com o Edra Soares, o filho dele, o Juarez Soares, e o Leandro Almeida. E na sexta colocação, a gente tem um MRX com o Carlos Antunes, Yuri Antunes, o Lucas Marota e o Deninho Casarini. Esses são os 6 primeiros colocados. Depois a gente vem com o Vectra na sétima colocação, com um Edra Soares, o Vectra, com o Marcelo Cervedoni, o Luiz Finotti e o Jorge Machado, não aquele pessoal que está ali. O oitavo colocado é o carro número 74 com o Sérgio Martins, o Eduardo Pimenta e o Luiz Oliveira. Depois, na nona colocação, o Ômega com o Ciro Paciello, o Evandro Camargo e o Álvaro Vilhena. Na décima colocação, o Tinoco Soares, Pipa Cardoso, José Vilela e o Leandro Totti. Na 11ª colocação, o Rafael Simon, Gustavo Simon, o Rafael Cardoso e o Maninho Cardoso. Na 12ª colocação, a gente tem um Astra. Esse Astra que chegou agora com o Ricardo Rodrigues, com o Marcos Cassoli, com o Walter Barraras e o Ricardo Domenech. Esses são os carros no grid de largada. O grid começa a ser limpo. Daqui a pouquinho nós vamos para a largada. Você viu ali a placa de 5 minutos. 5 minutos já subindo a placa. Hotel. Daqui a 5 minutos vamos para a largada, mas agora tem Gustavo Berton. Bom, você vai reparar, e lógico que vai ser bem evidente ao longo da corrida, eu conversava isso com o Mauro agora há pouco, muitos carros colocaram essas luzes de LED, são painéis de LEDs, né, para ajudar na iluminação. Afinal de contas, boa parte da corrida vai ser à noite, né, a corrida marcada largada para meia-noite de hoje, vai até às 11 horas de amanhã, então boa parte da corrida vai ser à noite. Então esses painéis de LEDs nos carros foram colocados para ajudar nessa iluminação, embora alguns pontos do autódromo e da pista também estejam aí com alguma iluminação. Apenas os carros do GT4, Theo, não colocaram esses painéis de LED, vão com as luzes, os faróis do carro mesmo, apenas um xenon colocado por ali para ajudar na iluminação. Eu conversava com o Renan, que vai pilotar a Gineta, e ele falou que ele mira na zebra e não se sentiu confortável com o painel de LED. Só o painel do carro já vai ser suficiente para ele conseguir guiar. Os demais carros, principalmente os protótipos, né? Esses sim estão com esses painéis de LED
mais para ajudar na iluminação. Afinal de contas, a noite fica sempre mais complicado. O autódromo agora, nesse momento, a pista sendo limpa de vez, Théo José, para dar início à largada das 1000 milhas do Brasil. 3 minutos para a volta de apresentação e depois a largada. Edgar Melo Filho, o que é importante para você ver melhor, para você não cometer erros à noite em um carro de corrida, em um autódromo como Interlagos, Edgar? Então, o conhecimento, o hábito que você tem e dos detalhes de uma pista onde você vai correr, elas são muito importantes. Não importa que escurece. A1 antigamente seria sempre A1, como hoje o Oeste do Senna vai ser sempre o Oeste do Senna. Você tendo a sua referência na aproximação dela, eu estava ouvindo o Berton agora, LED, Xenon, que maravilha. Nossa época eram lamparinas, e olhe lá, e assim mesmo a gente de preferência apagava, porque de noite você até acostuma a vista mais rápido. Mas esse hábito que você tem do conhecimento da pista acaba te favorecendo, porque você usa isso em função de você saber sempre onde você está e o que vem pela frente. Isso é muito importante. Então, por exemplo, quando o Abrunhosa colocou as preocupações dele, eu acho que a gente não pode deixar de colocar o Tubarão. O Tubarão, principalmente na mão deles, e eu chamo mais atenção para o Thiago de Andrade, filho do grande gênio que foi o Carlinhos de Andrade, que infelizmente já nos deixou, mas que Deus o tenha. É um gênio. Esse carro é um foguete, e eles, dentro dessa filosofia, esse carro vai dar muito trabalho, porque esse carro anda muito, é um carro muito bom de chão. Então essa parte da noite, para quem conhece, e no caso do Renan Guerra, que tem muita experiência de Interlagos, que conhece bem a pista, acaba ajudando, exatamente como nós fazemos com aqueles antigos faróis de milha. Você aponta para um lado esquerdo, mas vendo a zebra, e o outro você cruzado aponta para a zebra do lado direito. Você vendo isso, você tem tudo na sua mão para uma corrida que eu tenho certeza que com esses 3 nomes, e claro, todos os outros estão participando. Então, numa prova longa, tudo pode acontecer. Até um carro que você não tem muita expectativa pode conseguir um grande resultado. Eu torço e tenho certeza que vai ser uma corrida muito boa, Théo. Aí você vê que já saiu todo mundo do grid. Agora vamos para o início da volta de apresentação. A volta começa agora. Lá na frente a gente tem o carro madrinha, um McLaren 570S GTS, motor de 3,8 litros, 480 cavalos. Esse carro que na rua pode chegar a 570 cavalos e vai puxando aí o pelotão junto com o Pescar. Tem um carro madrinha e tem o Pescar. E aí você tem ideia mais ou menos do que é uma corrida de 1000 milhas. Essa aí é a McLaren. Você vai vendo a McLaren, que vai estar no Endurance Brasil na próxima temporada. Nesta temporada, na verdade. A gente não tem um campeonato começando, mas nesta temporada. E eu tô vendo aqui uma galeraça conversando com a gente, dizendo sobre a corrida. O Bruno Mileski diz aqui qual a diferença das categorias. Daqui a pouquinho a gente passa para você a diferença das categorias. Agora, as diferenças geralmente é com relação ao motor, com relação à potência do motor, motores preparados, protótipos, carros preparados para o turismo. Geralmente é com relação à potência dos carros, à preparação dos carros, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí você vai vendo os carros passando, daqui a pouquinho vamos para a primeira volta, teremos 373 voltas, num total de 1.607 quilômetros. As 1000 milhas do Brasil estão de volta. 2 vezes essa prova andou fora de Interlagos, em 99, no Autódromo Nelson Piquet em Brasília, e em 2007 em Curitiba. Essa corrida que foi criada, como eu disse, pelo Wilson Fittipaldi e pelo Eloy Guglielmo, com o objetivo de ser um campo de testes para a indústria brasileira, porque é uma prova muito longa, uma prova de resistência. Diga lá. A gente falava com o Flávio, né, que colocou a Mercedes no Endurance Brasil, e também tem a Ginetta, né, que vai correr hoje aqui as 1000 milhas. Os 2 carros usando essas 1000 milhas do Brasil também como uma espécie de pré-temporada para o Endurance Brasil, que vai acontecer, para a temporada que vai começar ali em abril. Então vai ser um duelo muito interessante entre esses 2 carros que brigaram até o final no Endurance Brasil 2019, vencido pela Ginetta, guiado pelo Renan, que inclusive vai começar hoje aqui a guiar a Ginetta nessas 1000 milhas. Então vai
vai ser um duelo interessante, dois carros que brigaram ao longo do ano inteiro no Endurance Brasil e hoje estão aqui, né? Inclusive o Flávio falou pra gente que vai ficar de olho, obviamente, justamente na Ginetta, que é o grande adversário. A Ginetta é um carro mais leve, com um consumo menor de pneu, mas um carro teoricamente menos preparado, até as palavras do Renan, um carro mais duro. Vai lá. Bom, agora pintou a bandeira amarela, temos mais uma volta, pintou a bandeira amarela, deveríamos ter a largada agora, mas pinta mais uma volta, vamos para mais uma volta de apresentação, mas já é uma volta valendo, né? Já passa ali, a gente viu bandeira amarela, já é uma volta valendo. O Gustavo Berton falando com relação à Ginetta Z55, é uma marca inglesa, né, de carros esportes, um carro V6, 3,7 litros com 380 cavalos. O Renan Guerra é que vai estar acelerando. Aí você vê a lua, uma noite bonita na capital paulista, a temperatura neste momento de 22 graus. E isso também, Edgar, é importante, né? A gente tem uma prova noturna, geralmente é uma temperatura mais amena. A gente vai ter aí, a previsão é essa, entre 20, 19, 18, 22, 19, 18 graus, Edgar. A temperatura ajuda muito, ela é muito importante. E hoje, claro, com toda essa informatização que existe no desenvolvimento desses motores, e isso faz com que o motor realmente opere, trabalhe numa faixa operacional muito mais otimizada, é muito melhor para o motor. Antigamente, você tentava esticar o máximo possível, torcer para que a temperatura entrasse durante o dia, porque como o desenvolvimento era um pouco menor naquela época, quando saía o sol de manhã, realmente os motores passavam a sofrer muito mais. Então você tinha que tomar alguns cuidados em função do desgaste já de 8, 9 horas de prova, no ritmo em que você tinha que controlar, porque todo o controle é feito pelo piloto. Então, apenas lembrando um detalhe, para só confirmar o que essa Ginetta ela é importante. A assinatura dela é de um nome muito sagrado, Theo. Quem assina todo esse projeto é Adrian Newey. Ele fez realmente um carro que é um capeta. Esse carro, olha, tá vendo a traseirinha dela? Esse carro é sensacional. É bom o pessoal ficar de olho nela. E eu acredito que ela e o Tubarão vão dar muito trabalho para a Mercedes. Vai ser muito interessante a gente acompanhar esse pega. Ali você vai vendo, puxando o pelotão, o carro do Mauro Guerra, do Paulo Souza, do Thiel Andrade, o MRX Tubarão. MRX Tubarão é que vai puxando ali o protótipo, vai puxando o pelotão. Vamos ver se pinta agora a bandeira verde. Vamos ver se realmente a gente tem a largada para as 1000 milhas do Brasil. De volta, depois de 12 anos e acelerando no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Passando ali o MRX Tubarão, o protótipo Spider. Ficamos na expectativa realmente da largada agora. Vamos ver se o Pace Car já vem para os boxes. Ali você vai vendo, tentando já ganhar velocidade, o MRX Tubarão. Aí está a largada. Começa para você 1000 milhas do Brasil no Autódromo de Interlagos. Já vai se mandando o MRX Tubarão. Já vai abrindo o caminho o MRX Tubarão, já vai fazendo o S e já vai descendo agora para o lago. Mas recebe pressão, hein? Recebe muita pressão, vai partindo para cima a Ginetta G55, hein? Olha só esse início de prova, tá certo que é uma prova longa, serão 373 voltas, mas logo no início a gente já está vendo ali a disputa pela primeira colocação. Depois aparecendo o Mercedes AMG na terceira posição. A gente tem em primeiro então um MRX Tubarão, depois a Ginetta 55 e depois aparecendo ali o carro número 25, a Mercedes AMG. Olha a disputa pela primeira colocação, ó. A gente vê aí, é bom a gente começar a observar, são carros com potências diferentes, são carros com aerodinâmicas diferentes, mas a gente vê aí, são carros de categorias diferentes, mas é bacana a gente ver aí esse pega. P2 para o MRX Tubarão é a categoria e GT4 para o Ginetta G55. Um ótimo pega nessa primeira volta, hein? E olha que eu não esperava uma primeira volta desse jeito, Edgar. Realmente, e um detalhe interessante é que
é feito em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. O MCE Tubarão, que realmente na mão do Tchauzinho, então, ó, segura que ele vem com tudo. E a gineta, que a gente sabia que ia dar trabalho, porque esse carro é um capeta, Theo. Então vai ser um pega muito bonito e a Mercedes vai ter que prestar muita atenção no desenrolar da madrugada, porque realmente esses carros são muito rápidos. O Renan Guerra vem ali pilotando a gineta G55, um carro de 380 cavalos. A gente tem um mapeamento, a gente tem aí toda a estrutura das equipes com relação ao... Você vê passando o carro, o protótipo Cobalt. O protótipo Cobalt vai passando ali na 4ª colocação, depois aparecendo na 5ª colocação o Vectra. O Mercedes AMG, para que você tenha ideia, você tem ali no painel 3 botões. Tem um botão onde você tem a potência total desse carro, um carro de 510 cavalos. Depois você tem um segundo botão que você tira 100 cavalos de potência e tem um outro botão que você aperta e ele fica andando mais lento quando o safety car estiver na pista. A informação com o repórter Gustavo Berton. Não, ia chamar atenção exatamente para os pilotos, né? O primeiro, o MRX Tubarão, pilotado pelo Tchel Andrade, e o gineta justamente pelo Renan Guerra, como vocês aí chamaram a atenção exatamente. Só chamar atenção para o Ômega, para o Cobalt, que você chamou a atenção também, Theo, e para o Astra, são carros da Stock Car que foram adaptados, obviamente, para essa 1000 milhas aqui, para poder correr aqui também. Carros que já tiveram aí na pista também pelos autódromos brasileiros. O número 25 vai ocupando a 4ª colocação. É o Ney Faustini, o filho dele, o Ney de Sá Faustini e o Marcos Felipe. É um protótipo Cobalt, é um chassi de Stock Car, primeira geração. A carroceria Chevrolet, ele está na pista nesse momento na 4ª colocação. Depois na 5ª colocação, a gente tem o Edra Soares, o carro do Edra Soares, Juarez Soares e do Leandro Almeida, um protótipo Vectra. Também um chassi Stock, primeira geração, carroceria de Vectra e um motor V8. Nós temos um início de prova, a primeira volta completada em 1:42.320, na verdade, essa foi a última volta, 1:42.320, a gente já vê os tempos bem acima, você viu ali passando o carro Mercedes AMG, que vem pela 3ª colocação. Então nós temos o Tubarão virando em 1:42.320, depois a gineta virando em 1:43.155 e agora a Mercedes faz a melhor volta da prova, hein? Faz uma volta em 1:41.288. A Mercedes AMG, um ritmo um pouco diferente, fazendo a melhor volta da prova. Aí você está vendo a classificação da corrida. E você vai vendo ali o tempo, ó. Nós temos 7 minutos e 30 segundos, praticamente apenas o início de prova para você. 3 voltas completadas. Repito, cada piloto pode andar no máximo 3 horas e meia e precisa de um descanso de no mínimo 1h30. Mas como a gente viu nas entrevistas do Gustavo Berton, Edgar Melo Filho, a gente vai ter aí sempre, quase sempre, né, a troca de pilotos no reabastecimento. Sim, e um detalhe interessante, Theo, é que se você observar o tempo que o Tchel virou com o Tubarão na classificação, 1:36.460, pelo que ele está virando agora, 1:42.320, última volta, ele já está em modo endurance, em modo de prova longa, que realmente ele está com uma ótima tolerância, como também a gineta e a própria Mercedes. O pessoal já entrou no modo de endurance para começar a dar continuidade e regularidade, o que pesa muito nesse tipo de prova. E aí vamos ver quando vão começar as paradas para os respectivos abastecimentos e trocas de pneu, para as equipes começarem a avaliar o que está consumindo, o que está bebendo cada um. Olha o pega que muita gente estava esperando, hein? A Mercedes e a gineta. A Mercedes passa agora para a 2ª colocação. A Mercedes AMG, já vem a gineta para dar o troco, hein? Olha só o pega entre a Mercedes e a gineta, impressionante. É apenas o início de prova e o pega já está rolando, ó. Você vai observando aí o pega lado a lado, a Mercedes e a gineta, curva a curva, freada a freada, apenas o início de prova. Segura esse pega nesse início de corrida, ó. 100 metros, um na frente, 100 metros, outro na frente. A gente está vendo a Mercedes número 20 do Flávio Abrunhosa, Leandro Ferrari, o Marcelo Brisac, o Renato Braga. E a gente tem a gineta com o Ézio
Fichiesi, o Renan Guerra, que está acelerando agora, e o Stuart Turvey. É a disputa pela segunda colocação. Lá na frente a gente tem o MRX Tubarão, o protótipo Spider, com o Thiel Andrade andando neste momento. Abre 2,5 segundos com relação ao segundo colocado, e continua a disputa entre a Gineta e a Mercedes. A Gineta na frente, vem aí a Mercedes por fora para ganhar a segunda colocação. Vamos ver na descida do lago, hein? Se vai ter troco. Belo pega. Apenas o início de prova, apenas os primeiros minutos. Um ótimo pega. Gustavo Berton. Hotel, o mais interessante é que o Renato Braga, que está acelerando a Mercedes nesse exato momento, nesse pega aí com a Gineta, dirigiu a Gineta até dezembro no Endurance Brasil. Ele era companheiro do Renan até dezembro. E aí ele mudou de equipe, agora está na Mercedes e está agora aqui acelerando contra o seu mesmo companheiro de equipe e contra a sua equipe, contra a Gineta, que ele dirigiu no Endurance Brasil. Então o Renato Braga agora acelerando a Mercedes aí nesse pega com a Gineta, esse pega interessante que chama a atenção aí. Até bem pouco tempo era ele, um dos pilotos que estava aí dentro da Gineta. Edgar, começo de prova e esse pega, Edgar. Será que esses carros vão aguentar, Edgar? Olha, pela margem que eles estão virando, um 43, um 43 baixo, um 43 alto, eles estão numa boa configuração. Como eu há pouco comentava com vocês e com os amigos em casa, que estão indo junto conosco, é o modo do endurance que a gente chama. Agora você tem que entrar, você tem que começar a dar ritmo. E esse ritmo é importante. Por isso que lá eu comentei, para que vocês também considerassem um aspecto, no caso da Mercedes, por exemplo, que são 4, terem uma tocada mais equalitária. É preciso que você tenha um balance na maneira de guiar de cada um, para você dar um bom conjunto para o carro, uma consistência no consumo de pneus, no consumo das pastilhas, no consumo de combustível, porque tudo isso, embora seja administrado eletronicamente, faz diferença. De acordo com a relação do que você usa de pé para acelerar, para retomar. Você vê que bonito o disco incandescente na freada do Ayrton Senna. Realmente é uma cena é uma cena muito bonita. Toda a chegada do Ayrton Senna, os discos vêm incandescentes, porque ali é uma freada muito forte. E a Mercedes realmente ela sobe aquele morro lá, que é o seguinte, hein, Theo? O Renato Braga assumindo agora a segunda colocação, deixando o Thiel em terceiro. Olha aí, ó, o que dizia o Edgar, ó, você vê lá na frente, ó, o freio incandescente, uma imagem bonita. São belas imagens para você, uma prova noturna, uma prova longa, uma prova de endurance, as 1000 milhas do Brasil. Nós temos 6 voltas completadas, estamos indo para 13 minutos de corrida. Eu falava, né, 12 anos depois, de volta às 1000 milhas do Brasil. A última prova disputada foi em 2008, com a vitória do Max Wilson, do Raul Boesel, nosso DJ Raul Boesel. Grande abraço para você, Raul, saudades. E o Marcel Visconde com um Porsche 911. Raulzinho, grande Raulzinho, um abração, Raul. Esse fez bonito, campeão mundial. Ali você viu passando o Tubarão. Esse carro foi inspirado em um Porsche de Le Mans na corrida de 1970. A gente vê aí, ó, que os dois vêm lado a lado realmente, a Gineta e a Mercedes AMG. 2 atrações dessas 1000 milhas do Brasil. Você continua conversando com a gente, utilizando a hashtag 1000 milhas do Brasil. Tem uma galeraça aqui, ó. Quem diria que eu veria um ômega correndo novamente? Só faltou um opalão, seria bacana. O Sidão, ó, imagem linda. O disco de freio incandescente da Mercedes. O Rubem Gomes também. Esse freio incandescente da Mercedes é lindo demais. Yasmin Milari, o Zé Pequeno, é a galera que vai curtindo com a gente. A gente está vendo ali, ó, o carro do Carlos Antunes, ó. Você vai observando aí o número 72, que é um protótipo MRX com motor Volkswagen, 2 litros, 210 cavalos. Já vai parando ali, é o carro do Carlos Antunes, do Yuri Antunes, do Lucas Marota e do Mauro Auríquio. Já com problemas aí nos boxes, a equipe vai trabalhando e o safety car entra na pista neste momento. Diga lá, Gustavo Berton. O pessoal falou do opalão aí, mas esse ômega que está correndo nesse exato momento tem o motor
de Opala, embora seja o mesmo Ômega que foi vendido nas ruas e tal, o motor dele ainda é do Opala. Quando girou, né, a renovação dos carros e tal, do Opala para o Ômega, eles mantiveram alguns motores do Opala no Ômega, e esse Ômega que está correndo aqui tem motor sim daquele Opalão. Conversava com os mecânicos a respeito disso um pouco antes da prova. É o carro do Ciro Paciello, do Álvaro Vilhena e do Evandro Camargo. Um Ômega que é um Stock Car, aquele Stock Car que correu de 94 a 99, um carro com 3 carburadores, um Opala 6 cilindros, um carro de 3 carburadores, Edgar Melo Filho. É exatamente igual ao carro que eu fui campeão brasileiro em 74. São 3 carburadores Webers duplos, com as cornetas para tomada de ar que saem do capô, passam pelo capô e ficam na parte externa do carro. São carburadores de muita eficiência que realmente fazem um consumo espetacular do que bebe, mas realmente a resposta do motor é muito interessante. É um motor que pode chegar até 4.300 cilindradas, por se tratar de uns 6 cilindros, mas eu acho que quando você tem uma liberdade de regulamento, você vê que o outro já partiu por uma outra linha, ele já colocou logo um V8 com 400 cavalos e estamos conversados. Mas como são categorias, e aliás esta prova ela foi subdividida em muitas categorias, eu diria que assim, a grosso modo mais de 15, depois a gente pode até falar um pouco mais disso. Cada um tem sua linha e correndo em categorias diferentes. Claro, cada um vai buscar um resultado ótimo para a sua categoria, muitos buscando as suas respectivas vitórias. Theo. Estamos acompanhando aí o início das 1000 milhas do Brasil. Nós temos 8 voltas completadas, estamos indo para 17 minutos de prova. Deveremos ter uma corrida com 11 horas de duração. Você vai curtindo aqui no Fox Sports, que é a casa da velocidade, o início da corrida. Estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã deste domingo. Nós já estamos no domingo, trazendo aí as últimas voltas, trazendo aí os últimos momentos das 1000 milhas para você. Estamos aí com o safety car na pista neste momento. E continua o trabalho nos boxes, ali em cima do protótipo X. Diga lá. Eu estou aqui exatamente tentando descobrir, né? Até os mecânicos estavam com dificuldade para descobrir o que tinha acontecido. Pane elétrica foi o que tinha acontecido no protótipo aqui MRX. Eu quero saber se no tempo do Edgar era assim. O engenheiro chega hoje, Edgar, pluga um cabo no painel do carro e todas as informações do carro, do painel, tudo que eles precisam saber para a tela do computador. E os engenheiros conseguem descobrir na hora o que acontece com o motor, para o mecânico mexer precisamente no carro. É a tecnologia acelerando junto aqui também no Autódromo de Interlagos. É verdade, Berton, hoje é muito mais fácil. Antigamente você tinha o tradicional, você encostava o carro, o amigão encostava e olhava para você e falava, e daí? Aí você começava um rosário de reclamação. O carro sai disso, o carro sai daquilo, o carro a tantas RPMs, a tantos giros, acontece isso, o carro na retomada é lenta, a relação de marcha está errada, a terceira precisa encostar mais para ela encurtar mais na quarta, enfim. Hoje você pluga e dá um enter e ele te lista tudo que o carro tem de errado. Quer dizer, então fica muito mais fácil para você acertar. Depois, no pente fino, você chega o carro no gosto do piloto, porque às vezes pode ficar um pelinho aqui, o carrinho saindo um pouquinho de frente no lugar incômodo. Então você pode corrigir isso e você tem várias soluções que aparecem no computador. São outros tempos, mas eu acho que ainda não tira definitivamente a participação do piloto. O homem atrás do volante ainda, tenho certeza, será sempre muito importante. Olha, o Renato Braga tem a melhor volta da prova até agora. Na quarta volta, ele fez em 1:40.922. A gente tem ali na frente o carro MRX Tubarão, que vai liderando. E a melhor volta feita por ele, 1:41.321. Já a Gineta com o Thiel fez a melhor volta em 1:41.886. Esses três estão mais à frente. A gente tem na quarta colocação o pai e filho Faustini e o Felipe com um carro número 25 com um protótipo Cobalt. Para que você tenha ideia, a melhor volta foi feita em 1:45.907. 9 voltas completadas. Safety car continua na pista.
Aliás, Theo, eu fiquei curioso para saber por que desse safety car. Eu estou procurando aqui, ainda não achei nenhum tipo de informação do porquê ele entrou. Eu também não vi nada com relação à pista, não. Vamos ver, quem sabe se o Berton dando uma passeadinha lá pelo box, ele encontra algum comissário que passa para ele a informação do porquê do safety car. A Débora Almeida também conversa com a gente. O Lucas Silva também está curtindo a prova com a gente. O a Mi Bragantini. O Zé também. O Zé Antônio Costa também. Está dizendo que é muito bonito ver Interlagos com uma corrida à noite. O Igor Rabelo está acompanhando lá em Cubatão. Bruno Mileski também vai curtindo a prova. E aí a gente já vê as equipes se preparando já. 20 minutos. Será? Ô, louco. Vai cedo, bom. Muito cedo, né, Edgar? Também acho. Só se tem um tanque muito pequeno, vamos ver que carro é, né? A gente pode ser um tanque pequeno, porque é muito cedo ainda. E, inclusive, você vê, eles estão virando em média alguns, você vê, o Tubarão está virando em média 3 segundos mais lento do que ele virou na classificação. Está com uma boa margem. A própria Mercedes ainda também está 2 segundos acima do que ela poderia ser, como ela foi rápida na classificação. Agora, tem carros aí que estão virando em média 5, 6 segundos acima. Então, você não teria, assim, por exemplo, um exagero de consumo. Mas talvez em função de estudar agora, aproveitar esse momento para poder fazer algumas avaliações. Vamos ver quanto gastou em 10 voltas. Vai gastar em 10 voltas, aí vamos ver quanto entra, para começar a fazer projeções para madrugada e para amanhã, na parte da manhã. Então pode ser que seja isso. Você tem que aproveitar esse momento e olha a quantidade de voltas que você está dando atrás do safety car. Isso também altera o teu consumo. É diferente de você andar acelerando e andar realmente com o pé em cima em função da velocidade do safety car. Então tudo isso precisa ser considerado. Claro que as equipes vão considerar para poder fazer esses cálculos. Mas realmente, eu, em princípio, achei realmente muito cedo. Só se for uma decisão para que eles possam já começar a avaliar. Vamos lá, então. Vamos lá, bandeira verde. O Pescar já foi para os boxes. Você vê ali o Tubarão puxando o pelotão. Vem na primeira colocação, depois aparecendo ali na segunda colocação o carro Mercedes e na terceira colocação a Gineta. Esses são os 3 primeiros colocados. Daí a imagem bonita para você no S do Autódromo de Interlagos. Os carros descendo com os seus faróis, bacana. Imagem lindíssima para você em Interlagos. Uma das pistas mais tradicionais do automobilismo mundial. Um dos melhores circuitos do automobilismo mundial, o Autódromo de Interlagos, sempre com bons pegas, e a gente já viu bons pegas nessas voltas iniciais entre o Mercedes e também a Gineta. Lá na frente a gente vê o MRX Tubarão, o protótipo Spider, que vai sendo pressionado pelo carro Mercedes com o Renato Braga. Ali o Renato Braga, ó, pressionando, e já vem para cima do Renato Braga o Thiel Andrade. O Thiel Andrade está no MRX Tubarão. Renato Braga é que está ali na Mercedes e já vem para cima da Mercedes também a Gineta, com o Ezio, com o Renan Guerra que está acelerando e o Stuart Turvey. Esses são os pilotos da Gineta. Neste momento, quem está acelerando é o Renan Guerra. São os 3 primeiros colocados nesse início de prova, nesse início de 1000 milhas do Brasil no Autódromo de Interlagos. Já vem de novo a Gineta. Já vem de novo o Renan Guerra para cima do Thiel Andrade. Esse carrinho GT4 é muito bem feito, viu, Theo? Para cima do Renato Braga, sem confusão. Diga lá, Edgar. Não, esse carrinho é muito bem feito, ele é muito bem distribuído de peso. Você tem possibilidades de trabalhar com os pesos, de jogar um pouquinho de peso mais para frente, um pouquinho mais para trás. É um GT4 muito redondinho, muito gostoso, é um belo carro, um belo projeto do Adrian Newey. Feito em Yorkshire, na Inglaterra. Você vai curtir as voltas finais, os momentos finais das 1000 milhas do Brasil amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Ali o Renato Braga tentando encostar em cima do Thiel Andrade, sempre acompanhado pelo Renan Guedes. A gente tem o MRX Tubarão em primeiro, depois o Mercedes AMG e depois na terceira colocação a Gineta G55. Esses são os 3 primeiros colocados. Na passagem teremos praticamente 25 minutos de prova, teremos 12 voltas completadas. A expectativa
é que vamos ter cerca de 11 horas de corrida, com as 373 voltas, 1.607 quilômetros para você. E você continua conversando com a gente, utilizando a nossa hashtag 1000 milhas do Brasil, Fox Sports. Bacana que tem muita gente curtindo a prova aqui no Fox Sports, que é a casa da velocidade. Hotel. Diga lá, Gustavo. É bom ficar de olho também um pouquinho no protótipo MRX da Motocar Racing, pilotado nesse momento pelo Gustavo Simon. Antes da corrida teve um problema no diferencial, atrasou um pouquinho, inclusive na fase de classificação aqui para o grid de largada. Segundo os pilotos e os engenheiros, o problema foi corrigido, tá tudo certo. Mas é um carro que teve um probleminha antes da prova aí e por isso até largou lá atrás, né? Nas últimas colocações, inclusive no grid de largada. É bom ficar de olho nesse carro também, porque como teve um probleminha antes da prova, se vai correr tudo ok também nessas 11 horas de prova, afinal de contas tem muito tempo pela frente ainda para guiar o carro aqui em Interlagos. E o carro número 56 com Gustavo Simon, Rafael Cardoso e o Sérgio Cardoso vai ocupando nesse momento a 6ª colocação. É um protótipo MRX com motor Honda 2.2 com 315 cavalos de potência. Theo, e é uma e tudo em família, né, Theo? Oi? Diga, Berton. Não, tudo em família. Gustavo e Rafael Sim. Simon, irmãos. O Rafael Cardoso e o Sérgio Cardoso, pai e filho. Tudo entre irmãos na equipe. Tudo entre família na equipe. Eu só ia completar, Berton e Theo, para os amigos em casa, a preocupação que é, por exemplo, aparecer um problema logo um pouquinho antes da largada, logo relacionado com o diferencial, que é uma peça muito importante, onde você tem o tracionamento, ali que traciona o carro. Então você trabalha com calços, com ajuste de coroa e pinhão, e dependendo do tipo de problema que apareceu, como é que foi feito esse ajuste? Deu para ajustar tudo direitinho? Que tipo de verificação foi feita? Quer dizer, passam os eixos ali dentro para tracionar. Enfim, tudo isso existe uma preocupação muito grande, porque em função de você estar solicitando bastante durante a prova, independente de você ter tração traseira ou tração dianteira, o diferencial sempre é uma parte sagrada, é a mesma coisa que câmbio, né? Se der um azar de você quebrar uma pontinha de uma engrenagem, ela cai lá no meio dos eixos primário e secundário, faz um estrago e vai quebrando uma engrenagem atrás da outra. Vocês já presenciaram esse tipo de quebra em sequência de câmbio. Então é uma preocupação, tomara que tenha tido oportunidade de se fazer um trabalho com calma, para que, bem ajustadinho, eles não precisem mais se preocupar com esse tipo de problema, porque para não aparecer de novo durante a madrugada ou na parte da manhã. Na quarta colocação vem o carro número 25, com o Ney Faustini, o Ney de Sá, Faustini e o Marcos Felipe, que é um protótipo Cobalt, um chassi Stock Car da primeira geração da Stock Car. Bom, a gente tem na primeira colocação, então, o carro MRX Tubarão, com Thiel Andrade pilotando neste momento. Depois, na segunda colocação, Renato Braga, com uma Mercedes AMG. E temos na terceira colocação, a Gineta G55, neste momento, com o Renato Guerra. Estaremos de volta neste domingo, daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, com as voltas finais, com as emoções finais das 1000 milhas do Brasil. E você continua conversando com a gente, utilizando a nossa hashtag 1000 milhas Fox Sports. Então, segura aí, que a gente marca novo encontro a partir das 9 horas da manhã, ao lado do Edgar Melo Filho, ao lado do Gustavo Berton e ao lado de você em todo o Brasil. Ótimo domingo para você, com a emoção das 1000 milhas do Brasil. Fox Sports, torcemos juntos.